você pudesse colocar de pé neste momento para nós estamos invocando a presença do Senhor mais uma vez. Jesus está nessa casa. Amém? A Bíblia diz que se não tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E quando ele manifesta a sua presença e revela a sua presença, coisas extraordinárias e sobrenaturais podem acontecer. Feche os teus olhos neste momento, levante as suas mãos, querido Deus. Aleluia, nós queremos louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo. Queremos bendizê-lo, ó Deus, pela sua infinita bondade, pela sua eterna misericórdia, pela graça abundante, Senhor Deus, que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Essa noite, querido Jesus, eu oro com esta igreja, eu adoro ao Senhor com esta igreja, aleluia, eu oro ao Senhor em favor desta igreja, Senhor. Querido e eterno Deus, a igreja do Senhor precisa sentir o desejo, fome, sede, aleluia, da sua palavra. E eu oro para que o Senhor gere e produza, ó Deus, aleluia, um verdadeiro avivamento, um avivamento bíblico, um avivamento, ó Deus, na palavra, pela palavra, Senhor. Que a tua palavra possa, Senhor Deus, aleluia, ter primazia nas nossas reuniões, no nosso culto. Querido Jesus, eu oro realmente para que o Senhor venha gerar, Senhor Deus, aleluia, no coração de cada um dos irmãos, ó Deus, a fome, aleluia, pela tua palavra, o desejo, aleluia, pela tua palavra, a tua palavra, Senhor Deus, que alimenta a nossa alma, a tua palavra, Senhor Deus, que alimenta o nosso espírito, a tua palavra, Senhor Deus, aleluia, que alimenta a nossa fé, a tua palavra, Senhor Deus, que é o pão vivo, aleluia, aleluia, é o pão que alimenta o nosso ser. Que esta palavra venha gerar em nós fé, que a tua palavra venha gerar em nós confiança, que a tua palavra venha gerar em nós esperança, que a tua palavra venha drenar do nosso coração toda angústia, Senhor Deus, toda tristeza, toda mágoa, toda ansiedade, que a tua palavra nesta noite, Senhor Deus, como na casa, Senhor Jesus, aleluia, daquele homem, Senhor Deus, aleluia, que tanto ansiava por ouvir, enquanto Pedro está pregando, Cornélio e a sua casa recebeu aleluia, o poder, a fusão do Espírito, que nesta noite, enquanto estivermos ouvindo a tua palavra, o seu Espírito possa estar agindo, possa estar atuando, possa, Senhor Deus, realmente estar atuando no nosso meio, aleluia, que o seu Espírito possa vir ao nosso encontro, que possa haver batismo, que possa haver renovo, que possa haver cura, que possa haver restauração. Senhor Jesus, que a tua igreja possa crescer, Senhor Deus, esse desejo de entender, de compreender, de ouvir, de absorver a tua palavra e então praticá-la segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pegue a sua Bíblia e abra, por favor, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2. Aleluias. Versículo de número 12 a seguir, Atos, capítulo de número 2. Nós estamos estudando o livro de Atos, estamos meditando sobre o poder desse livro, a importância desse livro e tudo que esse livro ele representa para a igreja. Eu sempre digo que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós ficamos incendiados, inflamados. Esse é um livro que você muda a sua espiritualidade quando você medita no livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê e medita em todo o livro de Atos. Os irmãos encontraram? Atos capítulo 2, versículo número 11, versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto ou estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, ou as 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Também derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e minhas servas, e naquele dia profetizarão. Amém? Vamos ser assento neste momento. Vamos pedir para um dos irmãos, se puder desligar esse ventilador aqui, é o primeiro botão em cima, e isso.
Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e, como eu disse para os irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele incendeia a nossa fé. É um livro fantástico, é um livro fenomenal. É um livro que faz a ponte entre os evangelhos e as epístolas escritas por Paulo, por Pedro e pelos demais escritores bíblicos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele, quando nós começamos a ler, nós somos impactados, porque nós vemos de forma muito prática a ação do Espírito Santo. Uma igreja que é cheia do Espírito, uma igreja que ora e Deus cura, uma igreja que sai para fazer missões, entre outras coisas. A semana passada eu não meditei sobre o livro de Atos, trouxe uma palavra mais no sentido de conscientização. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, como eu disse a semana passada, eu não meditei, mas na semana anterior eu falei sobre o evento da descida do Espírito Santo. Nós falamos sobre a igreja que estava reunida quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não foi o vento, foi um barulho semelhante a um vento veemente e impetuoso. 120 crentes estão em um cenáculo, em uma sala grande, quando de repente eles ouvem um barulho, esse barulho toma conta daquela casa. Então eles não só ficaram admirados por aquele barulho ensurdecedor, como também foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ou seja, sobre a cabeça deles, eles começaram a ver línguas repartidas como de fogo. Note que não era noite, era por volta das 9 horas da manhã. Embora o recinto que eles estavam não era um recinto que tinha muita claridade, porém era manhã. E assim eles olhavam para cima e viam essas labaredas de fogo, que começou a permear sobre cada um deles. E de repente essas labaredas de fogo desceram sobre eles. E eles começaram a falar em línguas estranhas. Irmãos, 120 crentes reunidos dentro de um cenáculo, cheios do Espírito Santo, falando em línguas. Aquilo, não falavam somente no sentido de balbuciar, falar baixo, não, pelo contrário. Fizeram um barulho tão grande que isso chamou a atenção de todos aqueles que poderiam estar passando ali de volta. Segundo a Bíblia, havia pelo menos pessoas de 15 nacionalidades ali em volta. Eu comentei com os irmãos que a festa do Pentecoste é uma das 3 festas anuais que os judeus escolhiam para poder ir a Jerusalém. Todo judeu ia a Jerusalém, havia 3 festas, a festa da Páscoa, a festa das Cabanas e a festa do Pentecoste, e todo judeu deveria ir pelo menos uma vez no ano. E eles escolhiam a festa do Pentecoste porque o clima era mais ameno e eles poderiam fazer a viagem mais tranquila. Lembrando que naquela ocasião as viagens não eram feitas de carro, de ônibus, de avião, de forma confortável. Eles andavam a pé, a cavalo, andavam, os que iam de barco a determinado ponto. Então o clima era muito difícil e eles procuravam ir na festa do Pentecoste. Eu comentei com os irmãos que festa do Pentecoste eram 50 dias depois da Páscoa, chamada também festa da colheita. Irmãos, mas vamos pensar melhor sobre esse movimento que aconteceu. Esses crentes começam a falar em línguas estranhas. O barulho dentro daquela casa não tinha caixa de som, não tinha microfone, não era um ambiente aberto, mas o barulho foi tão grande que uma multidão se reuniu em volta daquela casa, daquele cenáculo. Pedro vai pregar aqui e 3.000 almas aceitarão a Jesus. Mas não diz que somente 3.000 almas estavam ali, havia um número maior. Então imagine o barulho que aconteceu dentro daquele ambiente, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, falando em línguas estranhas, glorificando, adorando e exaltando a Deus. Nós lemos o versículo de número 11, versículo 12, que as pessoas olhando o que está acontecendo dentro daquele ambiente, aquele povo falando em línguas. Claro que hoje nós já temos uma noção, mas até então não havia antes acontecido um mover desse, um movimento desse. Então eles olham e ficam admirados daquilo que está acontecendo. Alguns ficam admirados, outros começam a zombar, dizendo: não, essas pessoas estão cheias de gosto, ou essas pessoas estão embriagadas. Era 9 horas da manhã. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, e as pessoas olham e dizem: esses crentes, só para os irmãos entenderem, esses crentes estão embriagados, bêbados. Por quê? Porque eles não estavam de forma normal ou natural. Não!
Irmãos, quem já participou de um culto pentecostal sabe que o movimento, aleluia, que existe algumas reações corporais diferentes. É interessante que eu estava lendo alguns anos atrás o livro do pastor, e ele dizia que o Espírito Santo ele se manifesta de uma forma contínua. E cada ser humano tem uma forma de reagir à manifestação do Espírito Santo. É semelhante a uma corrente elétrica. Quando alguém toca naquela corrente elétrica, cada um tem uma reação. Alguns gritam, outros simplesmente chacoalham a mão. Todos levam um choque, mas cada um reage de uma forma. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, alguns choram, outros falam em línguas estranhas, outros pulam. Aqueles cultos bem pentecostais, alguns sapateiam, até aqueles aviãozinhos que andam para lá e para cá, né? Dizendo que estão cheios da glória. Mas havia um segundo grupo de pessoas que diziam: não, essas pessoas estão embriagadas, essas pessoas estão alcoolizadas, essas pessoas estão falando da forma que estão falando, movimentando da forma que estão movimentando, porque elas estão bêbadas. Isso parece os dias atuais, porque nos dias atuais há uma crescente linha de pensamento para tentar anular e neutralizar toda a doutrina pentecostal. Hoje, é claro que existem os excessos, e algumas pessoas sem equilíbrio acabam escandalizando a obra do Espírito Santo. Mas nós não podemos anular e nem negar que o Espírito Santo ainda atua de forma soberana sobre a igreja. O Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda opera, e crente cheio do Espírito Santo ainda tem reações corporais que deixam outras pessoas escandalizadas. Então, assim como havia um grupo que, vendo aquela manifestação daquele povo, ficavam admirados, estarrecidos, perguntando o que era aquilo, havia um outro grupo que dizia: isso aí não, isso aí está tudo bêbado. Esse povo está embriagado. Como eu disse, parece a igreja contemporânea. Enquanto algumas pessoas entram na igreja, quando participam de um culto pentecostal, onde Jesus batiza com o Espírito Santo, onde Jesus renova, onde as línguas estranhas são algo vivo, algo prático, as pessoas ficam admiradas. Também tem aqueles que olham para a igreja pentecostal e falar em línguas estranhas e olham e fazem zombaria. Zombam, dizendo: aí ó, você não precisa disso não. Eu me lembro que eu morava em Minas Gerais, e a nossa igreja extremamente pentecostal, os nossos cultos, línguas estranhas, poder de Deus, e tinha um porteiro na porta da igreja, como o nosso irmão Cícero está ali, e estava passando um senhor. Coincidentemente esse senhor era pai, hoje ele é falecido, né? Era pai do porteiro. E a igreja toda gritando, falando em línguas estranhas, cheio da graça de Deus. O irmão, aquele rapaz, aquele senhor, estava embriagado, falou: Senhor Zé, Deus de vocês é surdo? E o filho dele falou: não, pai, por quê? Ele falou: por que vocês estão gritando? E aí aquele porteiro novo convertido não soube explicar que a euforia que o Espírito Santo produz dentro da alma humana, alguns têm equilíbrio, outros nem tanto. Como eu disse na última ministração, eu não sei como foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo. A minha eu já compartilhei aqui com os irmãos. Eu me lembro que eu estava em casa, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Já havia participado de cultos, já havia participado de vigílias, já havia orado no monte, os meus amigos todos batizados com o Espírito Santo, e eu não. Foi passando 1 ano, 2 anos, eu jejuando, eu orando, e eu não. Até que um dia eu peguei um livro sobre o Espírito Santo, eu comecei a ler aquele livro do Espírito Santo. E eu tenho uma forma de ler que não é uma forma que é aconselhado. Eu costumo ler deitado, e dizem que não é bom ler deitado. Né? E eu estava deitado, eu estava lendo aquele livro sobre o Espírito Santo, sobre os atributos, sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E quando eu estava lendo, meu coração começou a esquentar.
Porque quando nós falamos do Espírito Santo, do poder, da presença, da unção, dos dons, do fruto, a nossa alma aquece. E eu me lembro que eu comecei a ficar, o meu coração quente. Eu fechei aquele livro, eu simplesmente virei de bruços e comecei a falar com o Senhor. Quando eu comecei a falar com o Senhor, eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu comecei a falar, eu estava, deveria ser umas 2 ou 3 horas da tarde, eu comecei a falar em línguas estranhas, falei em línguas estranhas, continuei falando em línguas estranhas. Eu me levantei, mas eu estava cônscio. Eu não fui tomado de um espasmo, eu não fui tomado de um êxtase, eu não vi uma luz, não, eu simplesmente falei de forma normal. Eu fiquei até espantado, eu fui para a rua, eu fui para a esquina, andei para lá e para cá, e eu simplesmente estava falando em línguas estranhas. Voltei para casa, fiquei preocupado. Passou-se as horas, tomei banho, fui para a igreja, procurei o meu pastor e disse: pastor, eu acho que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Ele disse: por quê? Eu falei: porque eu estava orando na minha casa, eu estava deitado, e de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. E ele disse: mas o que está te deixando inquieto? Eu disse: pastor, eu não vi uma luz, eu não fiquei em êxtase, eu não saí pulando, eu simplesmente verbalizei de forma consciente. E ele disse: que mal tem, Rafael? O Espírito Santo te batizou. Essas línguas são suas? Eu falei: não, isso não é da sua carne, é do Espírito Santo. Porque quando nós falamos sobre o batismo do Espírito Santo, a primeira noção que vem à nossa mente é essa experiência. Esse povo que foi cheio do Espírito Santo falou, e as outras pessoas olhou para eles e achou que eles estavam embriagados. O Jardim do Lagoas, eu até compartilhei com os irmãos aqui, um irmão que foi batizado durante a tarde. Quando foi à noite no culto, que ele teve a oportunidade, ele estava pulando dentro da igreja. Cada um tem uma experiência com o Espírito Santo. A verdade é que quando o Espírito Santo vem, meu irmão, a nossa vida é completamente mudada. Esses 120 crentes não só viveram uma experiência, mas essa experiência vai mudar completamente a vida desses homens. Você se lembra do apóstolo Pedro? Aquele que havia negado a Jesus quando foi confrontado se ele era um seguidor de Jesus. Jesus teve até que consolá-lo depois de ressuscitar. Jesus ressuscitado teve que consolar Pedro. Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora Pedro, junto com a igreja, batizado com o Espírito Santo, ele toma a oportunidade. E ele vai explicar o que está acontecendo dentro da igreja. Ele vai explicar o que está acontecendo. E ele diz: não! Vocês estão achando que estamos embriagados, bêbados, cheios de mosto, sendo 9 horas da manhã? Não, menina, não! Isso que está acontecendo aqui não é de ordem natural, não! Isso é de ordem sobrenatural. E aí o versículo 14 ele fala assim: olha, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja isso notório, estes homens não estão embriagados. Versículo 15: como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi profetizado ou dito pelo profeta Joel. Ou seja, Pedro está aplicando o que está acontecendo a uma profecia que foi falada no Velho Testamento. Irmãos, pegue a sua Bíblia, por favor. Abra, por gentileza, no livro de Joel, capítulo de número 2. Joel fica no Velho Testamento, um dos profetas menores. Para os irmãos terem uma noção, profetas maiores começam no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E então, a partir do livro de Joel, começam os profetas menores. Joel, capítulo de número 2. Desculpa, profetas menores começam em Oséias, né? Depois de Oséias vem Joel. Então, só para você se situar, se tiver alguma dificuldade, você abre o livro dos Salmos, que é o maior livro do Velho Testamento. Você vai folheando, vai encontrar o profeta Isaías, depois Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, vai chegar em Joel, capítulo 2, e o versículo de número 28. Os irmãos encontraram? Pedro. Lembrando, Pedro vai aplicar esse texto àquilo que está acontecendo. Ele diz: olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Irmãos, a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento, ela é diferente daquilo que o povo vai viver no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele veio sobre algumas pessoas e capacitou essas pessoas para alguns ofícios, para algumas realizações. No caso de Sansão, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é tomado de uma força descomunal. No caso de Davi, o Espírito Santo vem e deu a ele habilidades particulares. Agora Joel diz o seguinte, que o Espírito Santo ele será derramado sobre toda a carne. Isso aqui é algo fantástico. Por quê? Eu estava na casa da nossa irmã missionária Judite na terça-feira, e nós estávamos no culto, eu comentei sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Eu estava comentando com os irmãos que a ideia de templo hoje é essa que nós temos aqui. Mas o templo judaico é completamente diferente daquilo que nós enxergamos como templo. Primeiro, o templo judaico construído por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel. Esse templo, depois ampliado por Herodes, esse templo ele tinha 3 compartimentos. Os irmãos estão me entendendo? 3 compartimentos. O Santo dos Santos, o lugar santo e o pátio. No lugar santo, só sacerdotes e levitas poderiam entrar. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Havia compartimentos onde as mulheres poderiam ficar. Havia compartimento onde os homens poderiam ficar. Nem todos tinham acesso direto ao templo. Não, somente uma classe de pessoas tinha acesso. Eles iam ao templo, mas as mulheres ficavam em determinados lugares, os homens em outros lugares. Havia uma distinção clara entre tribos e entre pessoas. Agora o Senhor diz que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. A ideia seria sobre todo Israel, mas não! Acho que foi na casa da missionária Maria que eu preguei uma palavra sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quando Pedro foi levado à casa de Cornélio, antes de ir à casa de Cornélio, Pedro teve uma visão. Ele estava em jejum, sendo 3 horas da tarde. E ele teve uma visão que desceu do céu um lençol. E dentro desse lençol havia animais, répteis, animais que os judeus não comem a carne. E ele ouviu uma voz dizendo assim: mata e come. E ele disse: não, não. Nunca entrou carne imunda na minha boca. E a voz dizia: mata e come. Aquela era uma visão para Pedro, que era um apóstolo, um judeu, que entendia que a nação de Israel é extremamente privilegiada, e que todo aquele que não é judeu é um gentio, está longe de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ou seja, não somente sobre um grupo restrito, um grupo específico, mas sobre todos. De uma forma geral, para os irmãos entenderem, o Espírito Santo seria derramado sobre brasileiros, argentinos, sobre europeus, sobre asiáticos, todo aquele que aceitar Jesus e invocar o nome do Senhor, aleluia, aleluia, o alvo direto para que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo? E Joel diz que há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Uma profecia. Você se lembra que quando Jesus foi batizado no Jordão, João começa um diálogo com Jesus, dizendo: mas eu que preciso ser batizado. E Jesus disse: não, nós precisamos fazer isso para que se cumpra a palavra. Então João disse: este aí eu batizo com água, eu sou aquele que batiza com água, mas esse aí é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia. Mas preste atenção, os 3 anos de ministério de Jesus, os 3 anos de ministério, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, ninguém falou em línguas estranhas, não. Embora eles receberam a unção, porque Jesus deu a eles a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, e eles expulsaram demônios, curaram enfermos, voltaram tão alegres, porque o poder de Deus se manifestava na vida deles. Mas eles não foram batizados com o Espírito Santo. Eles só foram batizados com o Espírito Santo depois que Jesus ressuscitou, foi o assunto aos céus. E Jesus diz em João capítulo 16:
eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, aleluia, esse Espírito Santo que veio sobre a igreja, potencializando a igreja, enchendo a igreja de unção, enchendo a igreja de força, enchendo a igreja de ousadia, enchendo a igreja de autoridade, enchendo a igreja de ânimo, enchendo a igreja de vida, enchendo a igreja de uma graça sobrenatural. Esses 120 crentes que estão dentro daquele cenáculo vão ser tomados de um poder, de uma unção, de uma graça sobrenatural, e a partir de agora a vida deles será completamente mudada. Glória. Os irmãos estão me entendendo? O Espírito Santo não será derramado sobre uma classe. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, continuando a explicação de Pedro. Nós estamos em Atos, então vamos continuar na explicação de Pedro. Esse povo não está embriagado, eles são cheios do Espírito Santo. Como a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. É tão interessante que Atos dos Apóstolos, esse povo vivenciou uma experiência em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas essa experiência não foi única, pelo contrário, esse povo continuou orando, e o Espírito Santo continuou visitando eles de forma extraordinária. No capítulo 4, no versículo 31, diz que esse povo estava reunido dentro de uma casa, e eles começaram a orar, e quando o Espírito Santo veio sobre eles, aleluia, tremeu o lugar onde eles estavam, porque o Espírito Santo de Deus enche esse povo de poder. Os irmãos estão, irmãos, capítulo 2 de Atos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Preste atenção, a continuação. Os vossos filhos e as vossas filhas, como está na sua Bíblia, profetizarão. Não há divisão entre homens e mulheres. O Espírito Santo não só será derramado sobre toda a carne de uma forma geral, mas de uma forma específica. Se lembre que eu disse aos irmãos que no templo mulheres não entravam, mulheres tinham um lugar específico para ficar. Na cultura judaica, as mulheres não tinham liberdade para entrar aonde os sacerdotes poderiam entrar. Jesus, na promessa do derramar do Espírito Santo, será sobre toda a carne, sobre homens e mulheres, sobre filhos e filhas. Continue, preste atenção, não termina nessa citação. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Pastor, esse sonho aqui é o seguinte: ele vai deitar e vai dormir, durante a noite vai ter sonho. Não, meu amado, preste atenção naquilo que eu estou dizendo aqui. Jovens terão visões, e velhos terão, jovens terão visões, velhos terão sonhos. Olha a distinção. Quando o Espírito Santo vem, jovens têm visão. O que é visão? Na linguagem da liderança, visão, aleluia, visão é você entender, compreender, é você enxergar muito além. A liderança, ela tem que estar sobre homens e mulheres que têm visão. Não é sobre pessoas que agem de forma momentânea, não, impulsória, não, mas é pessoas que têm visão a longo alcance. Geralmente os mais velhos é que são colocados em posição de liderança, porque os mais velhos já vivenciaram, já têm experiência, já sabe o que deve fazer. O jovem não, o jovem é incauto, o jovem ele age no momento, o jovem ainda não tem experiência, mas a Bíblia diz que os jovens vão ter visão, ou seja, independente da idade, aleluia, quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, o jovem, ele é chamado para a liderança, o jovem é enviado para fazer, o jovem é revestido de autoridade, é cheio da graça, tem a visão dada pelo Espírito Santo para fazer a obra. E o velho terá os sonhos. Eu preguei uma mensagem aqui sobre Abraão, que o Senhor apareceu a ele quando ele tinha 99 anos. Velho tem visão, jovem que tem sonhos. Jovem que tem
tem sonho, dizer, não, eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer faculdade, vou comprar, vou alcançar. É o jovem que tem sonhos, o velho não, o velho tem experiência. O velho já tem visão, já passou por muitas coisas. Agora na profecia, inverte os povos, dizendo, jovem, vai ter visão. Velho, vai voltar a sonhar. Ou seja, o Espírito Santo vai renovar essa pessoa. Aleluia. Não é porque os anos passou que a vida se limitou, não. Quando o Espírito Santo vem, independente da idade, o poder de Deus sobre ele volta a sonhar, a aspirar, a desejar. Eu preguei aqui, eu comentei com os irmãos sobre um pastor que eu conheci lá em Minas Gerais com mais de 70 anos, com um problema de visão, com um problema na coluna, com outros problemas, mas querendo fazer a obra, pregar a palavra, ganhar almas, pastorear. Ele não se via limitado, ele não se via aposentado, ele não se via parado, pelo contrário, ele queria estar atuando, agindo. Quando o Espírito Santo está sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa é tomada de dinâmica, aleluia, de força, de um dínamo. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão perdendo a intimidade, a comunhão e a experiência com o Espírito Santo. Ouve-se falar muito de cansaço, de fraqueza, de desânimo, de abatimento. Meu amado irmão, o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos um espírito de covardia, antes um espírito de poder, aleluia. Quando o Espírito Santo está sobre nós, o nosso corpo pode envelhecer, contudo o nosso espírito se renova a cada manhã. Gente cansado, abatido, desanimado, apático, precisa começar a questionar se o Espírito Santo está na vida dele, se o Espírito Santo está atuando na vida dele, se essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, meu Deus, o corpo físico cansa, mas a alma, ela está cheia de vontade, de voluntariedade, de desejo de fazer a obra do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Por isso que a igreja precisa ser batizada com o Espírito Santo. Jesus disse, não sai de Jerusalém enquanto não for tomado pelo Espírito. Porque, irmãos, de forma normal e natural, a nossa visão é completamente contagiada pelo cansaço, pelo fracasso, pelo ambiente, por pessoas, por tudo em nossa volta. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, preste atenção, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vou repetir novamente, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova a nossa esperança. O Espírito Santo não nos faz ver obstáculos, pelo contrário, nós somos cheios de ousadia, de audácia, de valentia, de coragem. Nós queremos pregar, queremos ganhar alma, e ainda que se levante obstáculo, ainda que se levante dificuldade, nós não paramos, pelo contrário, dentro do nosso coração uma chama incendeia, inflama, nos propulsiona, aleluia, a fazer a obra do Senhor. Por isso o texto diz, velhos terão sonhos. O Espírito Santo vem sobre todos. Filhos e filhas vão profetizar. Profetizar é algo sobrenatural. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Quando eu estava pregando, onde nós estávamos no Jardim do Lago 2, o irmão estava pregando. Nosso irmão Darwin ministrou o estudo. Quando ele passou o estudo para mim, eu comentei algo com a igreja, que a igreja muitas das vezes passa desapercebido. Quando nós falamos que nós somos um culto público, o pregador sobe aqui em cima da tribuna, lê um versículo, preste atenção, o pregador lê um versículo, e depois ele fica 30, 40 minutos filosofando em cima daquele versículo, ou às vezes nem em cima daquele versículo. Ele lê uma coisa e parte para outro lugar. Mas só o fato dele posicionar a voz dele no microfone faz com que o povo levanta a mão, grita, chora. Aí acaba o culto, a pessoa vai embora. E se você pergunta para a pessoa, e a palavra? Ela fala, não entendo o que ele pregou. Porque a pessoa acha que ela foi visitada por Deus. Não. Quando nós estamos lendo e estudando a palavra de Deus, ela gera poder.
Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar aqui. Nós estamos comunicando a palavra de Deus. Essa palavra, ela gera poder. Um poder, aleluia, que quando eu e você entendemos que esse poder está entre nós e sobre nós, nós puxamos o gatilho da fé. Esse poder entra em ação e enfermidades são curadas, vidas são libertas, aleluia. Casamentos são restaurados, milagres acontecem. Se o poder de Deus está aqui nesta noite, aleluia, você tem possibilidade de receber milagre. E eu creio que o poder está, porque nós estamos falando o quê? Da palavra. E que palavra estamos falando? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde Pedro está explicando que a igreja de Atos dos Apóstolos recebeu o Espírito Santo em cumprimento à profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, aonde o Espírito Santo é derramado sobre todos, filhos e filhas que profetizam, jovens têm, aleluia, visões, e anciões têm sonhos. Mas continua, aleluias, e também no meu Espírito derramarei sobre servos e servas. Irmãos, nós estamos vivendo o ano de 2023. O Brasil, a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel em 1888, né? Então há mais de 100 anos, nós sabemos nos livros de história, nós sabemos pela história do Brasil, mas nós não vivenciamos esse período. O período bíblico é um período onde havia escravos. A lei levítica, ela coloca pontuações sobre como os escravos deveriam ser tratados. Agora, quando a profecia do derramar do Espírito Santo, preste atenção à força dessa profecia, é sobre todos, de forma geral, é sobre homens e mulheres, aleluia, glória a Deus, é sobre velhos e jovens, é sobre pessoas livres e sobre escravos, ou seja, independente da condição racial, social, aleluia, o Espírito Santo virá sobre todos. Você entendeu isso que eu acabei de falar nessa noite? Paulo tinha um escravo junto com ele, né? Você se lembra? Quando ele escreve a carta a Filemão? Onésimo, mas cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Não precisa me responder. Primeiro, você já foi cheio do Espírito Santo? Segundo, você mantém, aleluia, essa presença do Espírito Santo plena, cheia na sua vida, plena? Se já muito já acabou, você não tem desejo de sentir esse fogo, esse poder, essa graça, essa unção, essa presença, essa manifestação gloriosa na sua vida, irmãos? Nós estamos precisando. Hoje eu estive aqui na igreja, eu dobrei os meus joelhos, eu disse: Senhor, aleluia, nós estamos precisando de um avivamento. Eu que estava orando aqui, mas eu estava falando com o Senhor, nós precisamos de um avivamento da palavra. Nós precisamos de um avivamento da palavra. Na nossa geração, as pessoas se sentem motivadas a vir à igreja quando tem música, quando tem louvor, vão à igreja quando tem show de luzes, mas quando nós falamos da palavra, de estudar a palavra, de aprender a palavra, de pensar na palavra, de raciocinar, aleluia, naquilo que está escrito, as pessoas se sentem cansadas, afadigadas, não se sentem motivadas a vir. Nós precisamos buscar a Deus, aleluia, para que Deus produza um avivamento da palavra nos nossos dias. E eu acredito que o Espírito Santo, ele quer proporcionar, quer produzir, quer gerar entre nós este avivamento. Cabe a mim e a você, aleluia, nos dispor, nos posicionar, para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos use como instrumento, para que ele seja derramado sobre todos. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar por você nesta noite. Glória a Deus, o Espírito Santo sobre todos. O Espírito Santo sobre todos. O Espírito Santo, ele não vê raça, branco, preto, ele não vê idade, branca, jovem, velho, ele não vê, aleluia, distinção de sexo, se é homem, se é mulher. O Espírito Santo não vem de forma social, se é rico, se é pobre. O Espírito Santo vem sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos. Cabe a mim a você desejar, cabe a mim a você, aleluia, nos posicionar, cabe a mim a você querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Segure na mão dessa pessoa linda que está próxima a você. Eu quero orar com você nessa noite.
O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus foi derramado na igreja primitiva. O Espírito Santo, aleluia, dinamificou a igreja primitiva. O Espírito Santo, aleluia, dinamificou a vida dos apóstolos, a vida dos primeiros cristãos. Esses homens, de forma simples, ao ser cheios do Espírito Santo, vão ser tomados de coragem, de ousadia, de poder, e vão sair pregando a palavra, falando do amor de Cristo, e a perseguição não vai pará-los, a perseguição não vai impedi-los, antes pelo contrário, cheio dessa audácia, dessa ousadia, vão pregar, vão ganhar almas para o reino. 3.000 almas na primeira pregação, oh glória a Deus, vão por aí ver, vão expulsar demônio, vão inflamar, incendiar Judá, aleluia, Samaria e até os confins da terra, porque o Espírito Santo veio, e eu creio que o Espírito Santo será derramado sobre nós esta noite. Então, meu amado irmão, vamos adorar ao Senhor Jesus, para que o poder, para que Ele venha, para que o poder dele venha, para que a unção dele venha, para que a graça dele venha, o Espírito Santo de Deus. Senhor, a igreja precisa que o Senhor venha derramar sobre nós o teu Espírito, o poder do teu Espírito, a presença do seu Espírito, a força do seu Espírito. A igreja precisa novamente, ó Deus, aleluia, desse fervor, desse calor, desse poder, dessa presença, dessa unção. A igreja precisa novamente ser inflamada, tomada, avivada, renovada, possuída pelo seu Espírito. Senhor Jesus, venha batizar com o Espírito Santo e com fogo. Senhor Jesus, venha batizar com o Espírito Santo e com fogo. Senhor Jesus, aleluia, a promessa é para todos, Senhor. A promessa é para todos, é para jovens, é para anciões, aleluia, para filhos e filhas, é para escravo e para livre, aleluia, é para homem e para mulher, aleluia. A promessa é para todos, a promessa é para todos. O Espírito Santo será derramado sobre todos. A primeira evidência, as línguas estranhas. A primeira evidência, as línguas estranhas. Aleluia, Espírito de Deus, inflama essa igreja nessa noite, aleluia, com o poder do Senhor, que possamos falar em línguas estranhas, que possamos adorar ao Senhor, que possamos, aleluia, louvar ao Senhor, independente da situação, da condição, da circunstância, do lugar, que possamos ser tomados, ó Deus, por esse poder que inflama, que incendeia, que queima a nossa alma. Senhor Jesus, derrama desse poder, Senhor, sobre essa igreja, em nome, aleluia, do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Irmãos,